Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo do Notícias Curiosas. Roda a vinheta. Bom, gente, essa semana aí eu decidi fazer esse Notícias Curiosas justamente para apresentar um fato que aconteceu essa semana muito triste, que interfere muito com a história do nosso país, justamente pelo incêndio que ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Agora imagine a quantidade incalculável de coisas que foram destruídas com o fogo. E agora, infelizmente, procuram culpados, procuram pessoas que estavam relacionadas, que não cuidaram devidamente deste museu, com a estrutura física deste museu. Agora, o que já aconteceu foi uma perda inestimável de itens que jamais a gente vai conseguir recuperar, justamente porque o fogo consumiu. Então imagine você perder toda a sua história, que estava catalogada, muito bem descrita nesse museu, que jamais tomou a atenção necessária dos órgãos públicos e que infelizmente acabou se degradando com o fogo. Eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês vejam como que era o museu antes desse incêndio. A infinidade de itens históricos que definem todo o contexto histórico do nosso país. É algo bem triste, viu? Luzia, o mais antigo crânio humano encontrado no Brasil, viveu entre 11 e 13 mil anos atrás. Com mais de 20 milhões de itens, o maior museu de história natural e antropologia da América Latina abrigava ainda uma das mais completas coleções de pterossauros do mundo. Recentemente foi doado à instituição o fóssil de um Cearadactylus, réptil voador. As imagens registradas pela Band na última quinta-feira foram as últimas gravadas por uma emissora de TV no museu antes do incêndio. Entre os destaques em exposição, as múmias, muitas delas adquiridas por Dom Pedro I. Esta se destacava por ter os dedos e membros enfaixados separadamente. O Museu Nacional recebeu visitantes ilustres como Santos Dumont, pai da aviação, e o renomado filósofo e antropólogo belga Claude Lévi-Strauss. A importância do museu vai além do que estava lá dentro. Esse prédio, o Palácio de São Cristóvão, tem 200 anos de história. Foi residência real, imperial, sediou a primeira Assembleia Constituinte do país. E apesar de tombado, ele sofria com a falta de manutenção, como queda de reboco e cupins corroendo a estrutura. Agora, os itens mais importantes que foram destruídos nesse incêndio, existem múmias, alguns itens históricos que o próprio Dom Pedro trouxe para o museu, alguns itens que ele justamente ganhou em outros países, que demandam muito um valor inestimável, incalculável para a história do Brasil. Outro fator interessante foi que já havia sido feito inúmeras denúncias justamente ao Ministério Público devido à precariedade da estrutura deste museu. Então, por falta de aviso, não foi. E justamente para alguns repasses do governo para esta entidade que cuidava ali. E infelizmente não foi devidamente qualificada para fazer esse tipo de reforma. Agora eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês vejam a destruição que acabou acometendo neste museu. Tudo o que sobrou, que infelizmente foi consumido pelas chamas.
Pois é, gente, muitos desses itens jamais serão recuperados, principalmente porque são fatores assim que conseguiram sobreviver, são itens que passaram da marca de 2.000 anos. Algumas múmias, alguns itens históricos, como um meteoro que caiu aqui no país e foi descrito diretamente, repassado diretamente para este museu. Apesar de que ele conseguiu resistir ao incêndio, né, por ser uma pedra enorme, porém outros itens bem mais importantes que retratam muito mais a história do Brasil, infelizmente foram perdidos. E agora, para você recuperar grande parte deles, vai ser basicamente quase que impossível. E, inclusive, uma das primeiras fósseis, da primeira considerada brasileira, chamada Luzia, que é um esqueleto da primeira brasileira encontrada aqui no nosso solo, infelizmente ela foi destruída também. Inclusive encontraram pequenos fragmentos desse esqueleto. Então imagine só que perca incalculável. Mas vamos ver aí o que vai ser feito nos próximos desgovernos, né? Para que a nossa cultura seja cada vez mais valorizada. E que os nossos governantes saibam respeitar toda a história que está envolvida no nosso país. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!